Veja agora a nossa nutróloga oficial, doutora Daniela Tarran, falando sobre um assunto interessantíssimo. Acompanhe agora. Bom, gente, estamos aqui com a nossa nutróloga oficial, doutora Daniela Tarran, e nós falamos no mês passado sobre ovário micropolicístico. As mulheres que têm essa síndrome, que são aproximadamente 20%, e têm dificuldade de emagrecer. E agora nós vamos dar uma continuidade a essa matéria, porque nós vamos falar qual dieta, quais as ações específicas para quem tem esse problema, para quem tem essa síndrome. Como que eu consigo burlar isso e conseguir ficar com um corpo bom? Porque, no caso, você está falando sobre dieta, mas também tem um fato de infertilidade, que a gente vai estar falando com a ginecologista sobre isso, mas eu queria saber sobre emagrecer, sobre você ficar com um corpo bom. Porque a mulherada hoje, né, Daniela? Ninguém quer ficar gordinha, né? Assim, as pessoas querem ter um corpo melhor. E por você ter uma doença, você ter uma síndrome que impede isso, é ruim. Tem algum, como nutrólogo, tem forma de você reverter esse processo? Então, voltando ao assunto da síndrome dos ovários micropolicísticos, o que acontece com essas mulheres? Elas têm um excesso de testosterona no organismo, isso faz com que elas tenham a dificuldade para engravidar, através dessa dificuldade para ovular, elas ovulam, elas têm essa dificuldade para ovular, e esse excesso de hormônio sexual masculino no organismo delas vai produzir também uma resistência à ação da insulina, que é um assunto que a gente já conversou, mas que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Então, a insulina, ela vai ter uma deficiência na ação dela na periferia, né? Só relembrando, a insulina ela é responsável por colocar a glicose para dentro da célula, na periferia do nosso corpo, e alimentar a nossa célula de glicose. Quando a gente está com a insulina, com essa deficiência alterada a ação dela, eu vou precisar fazer muito mais insulina para conseguir aquele mesmo efeito que o paciente normal tem. Então, eu vou fazer um excesso de insulina para conseguir que essa insulina haja de maneira adequada. Quando eu faço um excesso de insulina, eu provoco alguns fatores que são ruins para essas mulheres. Então, o excesso de insulina vai provocar uma fome maior, elas vão ter excesso de fome. A insulina, por ser um hormônio anabólico e anticatabólico ao mesmo tempo, ela dificulta a perda de peso. Então, essas mulheres vão ter muita dificuldade de perder peso, que é uma das queixas mais comuns. Elas chegam ao consultório contando essa dificuldade de perda de peso, e aí eu acabo fazendo o diagnóstico da síndrome aqui no consultório por causa dessa queixa. E quanto mais insulina elas produzirem a vida toda, maior chance de ficarem diabéticas no futuro elas vão ter. Porque elas vão estar gastando seus estoques de insulina, e essa resistência vai fazer com que cada vez ela precise produzir mais insulina. Então, ela vai gastando essa insulina progressivamente e vai aumentando o risco de ficar diabética. Então, conclusão, além dela ter a síndrome do ovário policístico, ela é provavelmente uma possível diabética. Provavelmente no futuro ela tem um risco muito aumentado de diabetes. Então, é muito importante que elas não só percam peso, mas que elas façam a dieta adequada para o problema da resistência insulínica. No caso da dieta, doutora, tem, por exemplo, na nutrologia, a gente tem como um artifício para isso, porque isso é um assunto tão complicado, muitas pessoas já sofrem com isso há muito tempo. Então, a maioria dessas mulheres, elas têm que ser medicadas, em primeiro lugar, para a resistência insulínica. Porque a resistência insulínica, se eu não consigo abaixar essa insulina, eu não consigo reverter os sintomas que ela produz. Então, isso a gente faz com medicamento, mas a dieta entra como um fator muito importante, porque eu vou fazer uma dieta com baixa ingestão de carboidratos simples, com baixa ingestão de todos aqueles alimentos que aumentam a minha produção de insulina, já que o que eu estou visando é reduzir a minha produção de insulina, como benefício para a síndrome, como benefício para a perda de peso. Então, quando eu faço essa dieta específica para a redução de produção insulínica, eu reverto esse processo e facilito a perda de peso. Muito legal, inclusive nós vamos conversar com a Tamara sobre isso, que é a nossa ginecologista, porque realmente quem tem ovário micropolicístico, doutora Daniela,
tem dificuldade de engravidar, a maioria delas, e mulheres na sua idade reprodutiva, né, que querem engravidar. E hoje as mulheres estão engravidando mais tarde ainda por cima. Né? Então, são vários fatores, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Então, uma dieta, um controle, né? Você saber direitinho como que o seu problema, sabe, tem informação, isso que eu acho interessante, você consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo, doutora Daniela. Muito bom, fantástico. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente minha que ela já tinha ido numa clínica de fertilização, feito todos os exames, tentando engravidar. E o próprio médico da clínica de fertilização falou para ela que no nível que ela estava, não tinha nem como captar óvulo dela, porque ela não ia nem ovular, nem com todo o tratamento. E desacreditou ela ficou muito deprimida, e foi quando ela me procurou e a gente fez um tratamento. Ela perdeu 17 quilos. Que coisa boa. E antes mesmo dela começar a tentar engravidar, escapuliu e ela engravidou. Ai, que coisa então, boa. você vê que sucesso que as pessoas podem ter com isso, Muito fazendo o legal. tratamento adequado.